Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com Ele? Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, nos reunimos hoje, nesta manhã, aqui nesta igreja, como a família de Deus que o somos. Acorremos ao encontro deste Senhor com o nosso coração desejoso de experimentá-lo, de senti-lo, de tocá-lo. O fazemos isso para louvar e agradecer a este Deus por tantos benefícios que recebemos, e não são poucos os benefícios nem as graças que Ele nos concede, porque Deus Ele derrama copiosamente as suas graças sobre os seus filhos, dia e noite, sem cessar. Eis que estarei convosco todos os dias, nos disse Jesus. E nós, ao sentirmos esta presença dEle, ao tocarmos na presença de Jesus, sentimos-nos cada vez mais necessitados desta mesma graça, porque Ele preenche o vazio do nosso coração, Ele dá sentido à nossa vida, Ele nos faz sentir coisas que nenhuma pessoa ou nenhum objeto é capaz de nos fazer experimentar. Deus, Ele nos dá a alegria plena. É por isso que acorremos ao encontro dEle. É por isso que sempre voltamos à sua casa. É por isso que reservamos para Ele um tempo específico para o louvar, o bendizer, cumprirmos o nosso preceito, mas não no sentido de uma obrigação, de algo que nos oprime, algo coercitivo, não. Cumprimos a nossa obrigação porque, de fato, nós amamos a Deus e é a obrigação dos filhos amados de Deus devolver a Ele aquilo que recebemos. Por isso que é tão belo percebermos como os cristãos, eles aos domingos acorrem à casa de Deus para ali experimentarem uma graça específica, para se alimentarem, poderíamos até dizer numa linguagem humana, reabastecer a sua vida, uma vez que os desafios ao longo da semana serão grandes, serão muitos, e se Deus não nos sustentar, de fato, nós não conseguiremos vencer. Esse vazio que trazemos no nosso coração só pode ser preenchido por Ele. Fizeste-nos para Ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em Ti, vai dizer Santo Agostinho, na certeza e na segurança de que só em Deus a nossa alma encontra repouso e abrigo. Por isso a liturgia de hoje, ela nos fala um pouco sobre esta necessidade. A liturgia de hoje, na verdade, ela tem dois motivos específicos, porque ela fala tanto de Cristo, quem é este Jesus, mas ela fala também de nós. Quem somos nós? Para onde caminhamos? O que devemos buscar e o que devemos sentir quando estamos na presença dEle? O que este Jesus nos leva a experimentar? É interessante porque a liturgia da palavra de hoje nos apresentou duas cenas aparentemente sem relações entre si. A primeira leitura, nós encontramos Abraão que sobe ao monte para oferecer o sacrifício do seu filho Isaque. Já no Evangelho, Jesus sobe ao monte para ser transfigurado. Em uma cena nós temos um ambiente de sacrifício, de holocausto, de oblação. E na segunda cena nós temos a glorificação. Jesus que resplandece na sua glória. Aparentemente duas cenas distintas, diferentes, que talvez não se aproximem diretamente entre si. O que temos em comum nas duas leituras é somente o lugar. Abraão sobe o monte, Jesus também sobe o monte. Mas existe uma intenção da igreja, do autor, ao nos apresentar estas duas leituras juntas. Vejam, o Evangelho ele fala sobre a transfiguração. Não vale a pena aqui nós nos determos no sentido teológico dessa transfiguração, uma vez que a igreja já nos apresenta uma festa sozinho para ela, para vivenciarmos esta mesma leitura, para testemunharmos a glorificação de Deus. Mas existe um motivo pelo qual estas leituras foram colocadas, principalmente no tempo da Quaresma. Vejam, o primeiro motivo é porque fala de Cristo. O segundo, porque fala de nós. Vejam, na cena da primeira leitura, nós temos Abraão obediente a Deus.
E depois Deus promete a ele que pela obediência dele ele será pai, né, de uma nação, será obediente, será fiel às promessas que fez a Abraão. Sabemos que a obediência ela parte acima de tudo de saber ouvir, né? Obi audire, né? Estar atento às palavras que são ditas. Por isso que obedecer significa, acima de tudo, ouvir a voz de quem manda. Então obedecer é ouvir a voz daquele que nos pede algo. Abraão ouviu a voz de Deus e consequentemente obedeceu. Não foi um peso para ele obedecer, porque ele deixou as palavras do próprio Deus calar em seu coração. Mas é interessante que Abraão sobe ao monte para oferecer o seu filho Isaque em sacrifício. Imaginem como não deve ter sido difícil para ele cumprir este mandato de Deus. Era difícil, mas não era talvez uma situação fora do comum, uma vez que naquele tempo sacrificar o próprio filho a uma divindade por conta de uma seita era considerado lícito. No livro, por exemplo, dos Juízes, nós encontramos esses episódios, e principalmente oferecer às crianças, que de certa forma não tinham uma dignidade naquele período, não eram contados, assim também como as próprias mulheres. Tem um episódio no Evangelho que depois de alimentar 5.000 pessoas, o evangelista diz, né? Foram alimentadas 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, porque não eram contadas, não tinham uma dignidade plena, e por isso era lícito aos pais oferecer os próprios filhos em holocaustos, levar até o altar das divindades e sacrificar o próprio filho. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus do povo escolhido, abomina este tipo de sacrifício. E por isso ele mostra através de Abraão qual é a sua intenção. A leitura ela é muito plástica, nós conhecemos bem esta leitura. Isaque que carrega, né, o seu lenho do sacrifício, e depois tem um diálogo com o seu pai Abraão. Ele diz: pai Abraão, temos a lenha, temos o fogo para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? Inocentemente ele não sabia que ele estava de fato carregando o lenho para ele mesmo ser sacrificado. E Abraão, num ato de fé, olhando para seu filho, com certeza com os olhos marejados de lágrima, disse: Deus providenciará. Que testemunho de fé deste homem que, ao levar o seu filho para o sacrifício, o faz justamente pelo amor que ele tem para com Deus. Um testemunho de fidelidade, um testemunho de obediência, mas acima de tudo um testemunho daquela realidade que era vivida naquela época. Afinal de contas, existiam muitos altares dedicados, por exemplo, ao deus Moloque, que nós encontramos no livro de Jeremias, no livro de 2 Reis, aonde vai de fato mostrando que era lícito sacrificar os filhos. Mas a mensagem da primeira leitura que o Deus de Israel quer passar é que a partir daquele momento, para Deus, o verdadeiro Deus, o Deus do povo de Israel, ele não aceitava esse tipo de sacrifício. Ele não aceitava exatamente esses sacrifícios humanos. E ele acaba com essa macabra tradição. Porque vejam, seria contraditório. Se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, se o desejo do homem é ver o homem vivo, se o desejo de Deus é salvar a humanidade, como que ele vai aceitar o sacrifício das próprias crianças? Imagem e semelhança dele. Então ele dá um basta. Ele diz para o seu povo que estava sendo iniciado naquele momento: eu não quero, não me aceita, não me agrada os sacrifícios humanos. O sacrifício que eu quero é o sacrifício do coração. Imolar a sua própria vontade, oferecer os seus dons, aquilo que de fato não tem tanta dignidade diante de Deus, no sentido de ser imagem e semelhança dele. Então, nesse momento, Deus ele corta pela raiz essa tradição tanto quanto macabra de oferecer sacrifícios. E fica também para nós a beleza da fé de Abraão. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, vai retratando exatamente, dando uma definição do que é a fé
e vai trazendo vários exemplos de homens e mulheres da Sagrada Escritura que testemunharam pela fé. Foi pela fé que Abraão, foi pela fé. Depois leem com calma o capítulo 11 da carta aos Hebreus. É uma bela definição daquilo que é fé e que o próprio Abraão testemunha na primeira leitura de hoje. Falávamos que um dos motivos das leituras estarem próximas hoje, tanto a primeira quanto o Evangelho, é porque elas falam de Cristo, não é verdade? E o Evangelho de hoje, ele traz essa realidade para nós. Jesus, ele sobe ao monte, que na tradição é considerado também em Jerusalém, o mesmo monte aonde Abraão subiu. Ele ali se transfigura diante dos seus discípulos. Pedro e mais alguns dos discípulos estão com ele. Ele transfigura, ele traz uma luz nova, ele ilumina os corações. Jesus recebe naquele momento o mandato do Pai e ao mesmo tempo o Pai confirma exatamente quem ele é. Este é o meu Filho muito amado, escutai-o. Olha a palavra e obedecer mais uma vez. Se obedecer significa escutar, o Pai pede àqueles que ali estão para que obedeçam a Cristo, que sejam obedientes a eles, que escutem a sua palavra e coloquem a palavra em prática. Mas é muito interessante pensarmos os motivos pelos quais Jesus escolheu aqueles discípulos para estarem ali com ele. Vejam, Jesus já tinha começado o seu ministério, ele já estava começando a causar uma certa repulsa pelas autoridades judaicas. Ele já estava começando a ser perseguido, estavam procurando algum erro, alguma imperfeição nas suas palavras para talvez denunciá-lo. Os discípulos que seguiram Jesus esperavam um grande exército, esperavam que Deus manifestasse a sua glória, e o que eles estão vendo é somente a perseguição. Eles começam a sofrer, começam a ficar cansados, começam a pensar em desanimar, o coração deles está um pouco vazio. Eles pensavam que ao seguir Jesus de uma forma imediata, o vazio do coração deles seria preenchido de uma vez por todas. Mas não, eles perceberam que eles continuavam ainda desanimados, enfraquecidos. As dificuldades que eles traziam não foram retiradas. Eles continuavam lutando para permanecer firmes. Então Jesus, ele retira aqueles homens do meio do tumulto, leva para o monte e se transfigura diante deles. Aquela pergunta que fizeram antes, quem é este Jesus? E alguns vão responder, Elias, outros é Jeremias, outros não, é João Batista que ressuscitou dos mortos. Pedro vai dizer, ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus chega até a elogiá-lo, né? Feliz és tu, filho do homem, filho de Adão, porque não fostes homem algum que te revelaste isso, mas o meu Pai que está no céu. É interessante porque Pedro manifesta ali que Jesus é o Messias, mas hoje no Evangelho da Transfiguração, o testemunho que nós temos não é de homem algum, é o próprio Pai. O céu se abre e a voz do céu se deixa ouvir. Este é o meu Filho muito amado. Naquele momento, o coração dos discípulos se dilataram. Foi preenchido o vazio do coração deles que eles esperavam há tanto tempo. Eles começaram a reconhecer e ver naquela luz a glória de Deus. Tanto que eles ficaram com medo, não é isso que o autor sagrado diz? Pedro e os outros discípulos ficaram com medo e não sabiam o que dizer. E ele vai dizer, Senhor, façamos 3 tendas. E mais uma vez Jesus, ele dá como a gente costuma dizer, né? Dá um toco em Pedro, né? Pedro, ele às vezes fala demais, né? E Jesus vai lá sempre dar uma chamada nele. Ele não aprende, né? Pelo ímpeto dele, pela personalidade forte. Pedro, ele está sempre falando, ele está sempre tomando a dianteira. E Jesus vai corrigindo ele aos poucos. Mas por que Pedro, ele toma essa atitude? Porque ele sente o seu coração preenchido. Aquela luz nova que Jesus transparece, renova no coração dele o desejo de seguir e dar a vida por Cristo. Jesus sabia exatamente o que o esperava. Ele vai dizer, olha, após a ressurreição, e os discípulos vão se perguntar, o que quer dizer essa ressurreição? Ressuscitar dos mortos? Então vejam, Jesus ao mesmo tempo que anuncia para eles a sua morte, o seu sofrimento, ele anima o coração dos discípulos, para que os discípulos não desanimem, para que eles permaneçam fiéis. Jesus sabia exatamente o que eles passariam, as perseguições que eles sofreriam, todas as dores que eles teriam que enfrentar.
Mas para que eles enfrentassem aquilo, era necessário que eles experimentassem um pouquinho da glória divina, para que eles pudessem ter mais uma vez diante dos seus olhos a glória divina e o objetivo final das suas ações. Por isso a transfiguração, ela fala de Cristo, fala de Jesus, dizendo quem Ele é, como Ele vai sofrer, como Ele vai restaurar a humanidade. Mas também a liturgia de hoje fala de nós. Como não nos colocarmos no lugar destes discípulos? Como não nos colocarmos no lugar hoje de Abraão, que oferece o seu Isaque? Como não nos colocarmos no lugar de Pedro, que fica extasiado naquele lugar, na presença de Deus, sentindo o seu coração ser preenchido, sendo retirado da sua vida todas as incertezas e inseguranças? É claro, todos nós, se estivéssemos naquele lugar, quereríamos ficar ali com Ele, desejaríamos permanecer ali. E a gente não é pedir nem para fazer 3 tendas, né? Senhor, vamos fazer uma tenda enorme que caiba todo mundo, principalmente as pessoas que eu amo, não é verdade? A gente quer salvar as pessoas que a gente ama, não é verdade? A gente vai fazendo uma lista, né? Vai lembrando, porque é tão bom estar aqui, Senhor, que eu não quero mais voltar. Eu não quero mais reconhecer que eu tenho dificuldades, que eu tenho perseguições, que eu tenho sofrimentos, que eu tenho dores, que eu tenho doenças, enfermidades. É bom estar aqui porque o meu coração está extasiado. Já não existe mais necessidade de preenchê-lo com outras coisas. Aí Jesus vai lá e coloca Pedro de novo na terra, né? Pedro subiu, Jesus vai e puxa ele e fala assim: ainda não é a hora, vamos descer o monte. É necessário descer o monte. É necessário voltar para a luta do dia a dia. É necessário retomarmos os instrumentos do nosso trabalho. É necessário retomarmos as nossas atividades, voltarmos para as nossas famílias, voltarmos para os nossos trabalhos, porque lá também é o lugar de encontrarmos a Deus. Jesus, ele manda os discípulos descerem porque eles têm uma missão a cumprir. Talvez para eles, naquele momento, morrer seria lucro, como disse São Paulo certa vez. Mas o viver é Cristo, não é isso que São Paulo diz? Para mim o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. E os discípulos sentiram Cristo em seu coração. E agora eles estavam aptos para voltar ao trabalho, às suas atividades. É interessante porque os sentimentos que os discípulos sentiam, que eles tinham no coração antes de presenciarem a transfiguração, é o medo, a insegurança, a incerteza. Depois que eles descem, eles já descem mais animados, felizes. Depois de Pentecostes, aí ninguém segura mais. Ninguém é capaz de tirar do coração deles a experiência que eles fizeram. É interessante isso porque nós também trazemos este vazio no nosso coração. É isso que nos leva a buscar constantemente a presença de Deus. É isso que te traz a esta igreja todos os domingos, para que você experimente esta glória divina, para que você veja mais uma vez esta luz, para que seja animado o seu coração, para que você não se deixe abater pelos desafios que te esperam. E são tantos os desafios. É necessário descer do monte. Quando terminamos a missa, nós não voltamos para as nossas atividades. A semana segue normal, continuamos e retomamos os nossos trabalhos, a nossa vida rotineira, de fazermos e realizarmos às vezes as mesmas atividades. O morrer é lucro, mas o viver é Cristo. É por isso que a liturgia hoje aproxima estas duas leituras, porque estamos no tempo da Quaresma. E no tempo da Quaresma é um tempo de intensificarmos a vida de oração, de apresentarmos a Deus alguns sacrifícios, de praticarmos a caridade, ou seja, de preenchermos o nosso coração de Deus, um coração tão cansado, um coração tão abatido pelas experiências ruins que teve durante toda a sua vida. Quantas vezes nós tentamos preencher o nosso coração com coisas e com pessoas? Vide, por exemplo, as compras que fazemos, não é verdade? Às vezes compramos coisas que não temos necessidade. Enchemos as nossas casas de tantos utensílios, de tantas roupas, de tantas coisas, que às vezes nem nós mais usamos. Abrimos o nosso armário e às vezes não tem nem espaço mais para colocar nada, porque é tanto saquinho amarrado com coisas guardadas para um dia eu vou utilizar. Enchemos os nossos celeiros e Jesus, ele pergunta assim: olha, amanhã mesmo pedirei conta da sua vida. E para quem vai ficar tudo isso aí? Não estou dizendo que a gente não tenha que pensar no nosso futuro, que a gente não tenha que possuir coisas, mas Deus, ele permite que tenhamos as coisas para nos aproximarmos dele.
Então, quando você for comprar algo, quando você for se unir a uma pessoa, quando você estiver próximo de alguém, se pergunte se essas coisas, se essas pessoas te ajudam a ser melhor, se elas te aproximam de Deus. A vida matrimonial, por exemplo, não é para o marido ou a mulher satisfazer um ao outro, não é para se utilizar do outro como se o outro fosse um objeto, uma coisa dada a mim e eu tenho o direito de fazer o que eu quero. Talvez seja por isso que temos as violências dentro das nossas famílias, maridos que batem na sua mulher, mulheres que traem os seus maridos, maltratam os filhos que desobedecem aos pais, porque achamos que o outro foi feito para me servir. E quando não me serve mais, eu descarto. Olha aí, a desgraça do divórcio. Às vezes por atitudes que são necessárias cortar, mas tudo por causa de quê? Esse vazio que trazemos no nosso coração e queremos preencher com coisas e pessoas. Fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. Enquanto não estivermos unidos a Deus, sempre vai brotar uma brecha no nosso coração que não pode ser preenchida. Você pode comprar a melhor casa do mundo, mas você sempre vai ter necessidade de ter algo mais. É por isso que quem mais tem, mais quer, porque não consegue preencher nada, nem ninguém é capaz. E isso não só os leigos, a vida matrimonial, as pessoas que vivem sozinhas, os padres, os consagrados, todos nós temos um lugar no nosso coração que não pode ser preenchido por ninguém, somente Deus. Essa luz que resplandeceu na transfiguração e que preencheu o coração de Pedro, é essa luz que buscamos e por isso nos esforçamos. E sem querer me alongar mais, nos esforcemos, principalmente neste tempo da Quaresma, para abreviarmos ainda mais este tempo, para conseguirmos com as coisas que possuímos, amar mais a Deus. Se o que você tem, se o que você possui não te leva para Deus, aquilo não é útil para você. Se tua mão te faz pecar, arranque-a, vai dizer Jesus. Se o teu olho te leva a pecar, arranque-o, porque é melhor entrar no reino dos céus sem uma mão e sem o olho, do que ir para o inferno com os 2 olhos e com as 2 mãos. Jesus está dizendo, muitas coisas não são necessárias, muitas coisas não são essenciais. Tem muitos Isaques que nós trazemos, né? Abraão ofereceu seu filho Isaque, não ofereceu? Quantos Isaques nós também temos que podemos oferecer a Deus? Quais são as coisas que ainda não conseguimos deixar? Quais foram os pontos que ainda não conseguimos abandonar? Coisas boas, mas que nem sempre nos levam para Deus. O tempo da Quaresma é isso. É um tempo onde nós apresentamos a Deus o que temos e dizemos a Ele, Senhor, me é necessário, eu preciso, me leva para Ti. Se não levar, é o tempo de deixarmos. Jesus é o Isaque, é o filho amado do Pai. Ele leva também o lenho da cruz, mas uma coisa o diferencia de Isaque: quando chegar lá no altar do sacrifício, Deus vai salvar o filho de Abraão, mas vai sacrificar o seu próprio filho para a nossa salvação. É necessário guardarmos a nossa fé. O Salmo responsorial, e aqui eu concluo, ele vai dizer assim: é demais o sofrimento à minha vida, guardei a minha fé mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. Talvez todos nós aqui poderíamos repetir essa frase, né? É demais o sofrimento em minha vida. Mas talvez todos nós deveríamos repetir o primeiro verso. Guardei a minha fé mesmo dizendo. Terminei o bom combate. Calma aí, a frase não é assim. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, vai dizer São Paulo. Ele não disse que venceu, ele disse que combateu. A nossa vida é uma luta constante e devemos procurar sempre guardar esta fé que nos foi dada. Coragem, vale a pena, não estamos sozinhos. Quem nos garante isso foi aquele que deu a vida por nós. Lutas sempre teremos, mas nós não lutamos sozinhos. A fé nos garante isso, Cristo nos garante isso, que ressuscitaremos com Ele para a glória eterna. E lá, o nosso coração será totalmente preenchido pela presença dEle. Não nos percamos no caminho, não nos iludamos com as criaturas e a criação de Deus. Busquemos o Criador de todas as coisas.